Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo no qual eu não gostaria de estar gravando, mas como eu postei nos vídeos anteriores que a gente estava morando com a sogra e que a gente estava isolado por causa do Covid, eu resolvi vir gravar esse vídeo. Já faz 3 meses ontem, dia 4 de junho, a minha sogra faleceu, a gente perdeu ela por Covid. Então, eu tentei gravar esse vídeo umas 2 vezes e eu não consegui. Porque a gente sente, né? Eu sempre deixei aqui bem claro que eu e ela, a gente se dava bem. Tinha as diferenças entre nora e sogra, mas graças a Deus a gente se dava bem. A gente estava morando junto com ela, por causa que a gente está fazendo a nossa casa aqui do lado da casa dela. E a minha cunhada precisou da casa no qual ela tinha cedido para nós. Então eu ia morar com ela. E como eu postei no vídeo anterior, a gente estava sendo isolado por causa do Covid. O meu esposo pegou e ela também pegou Covid. Então, ela pegou Covid, deu positivo, meu esposo também. No domingo, ela passou muito mal à noite, teve que dormir um pouco sentada, porque ela não conseguia respirar muito bem. Então, de manhã, a gente levou ela no posto, meu cunhado mora aqui na frente, levou ela de carro no posto de saúde e ela voltou pra casa, chegou aqui na porta, falou pra gente que... Falou, filho, arruma uma comidinha pra mãe que a mãe vai ter que ir internada, porque o médico falou que ela tava com pneumonia. Então, ela já tinha pneumonia uma vez, já tinha pegado, e ela pegou de novo a pneumonia. E a gente foi pro hospital, eu fui levar ela pro hospital, o meu cunhado levou a gente até ali no pronto. Dali, eles mandaram pra Laranjeiras, que a gente mora 15 km de Laranjeiras, de ambulância. Eu fui junto com ela, deixei as crianças na minha mãe, que a minha mãe morava aqui ainda. Meu esposo ficou em casa. O João já tava, na verdade, lá com a mãe, isolado lá com a mãe, e só tava a Isa em casa. Então, a gente deixou a Isa lá com ela e meu esposo ficou aqui. Aí, a gente foi pro hospital, eu cheguei lá, a gente ficou uma meia hora lá esperando eles atenderam. Ela ainda foi dando risada de mim, porque eu tenho fobia a lugar fechado, então a ambulância atrás, eu passei muito mal. Eu cheguei lá, eu tive que vomitar e tudo. E ela ficou dando risada, eu que tô doente, tô melhor que você, que tá boa. Porque eu já tinha pegado Covid há um tempo atrás, então quando eles pegaram, eu não peguei. E eu tô olhando pra baixo pra mim poder concentrar no que eu vou falar. Aí chegamos lá, o médico atendeu ela. O médico falou que eu poderia ficar lá junto com ela. Só que quem entrasse tinha que ficar até o final. E nisso chamaram eu pra assinar o internamento dela. E daí, quando eu voltei, o médico falou que não ia poder ficar lá, porque não tinha quarto, então ia ter que ficar no corredor. Ela tava no oxigênio, porque a saturação dela tava 70 e alguma coisa. E ela tava com cilindro 9. Então, eu não poderia ficar lá com ela. Então, eu voltei pra casa. Até então, tinha 2 celulares. O celularzinho simplesinho dela, que a gente ligava. E tinha um celular que podia fazer videochamada. Só que a gente não fez. Videochamada, a gente ligava só uma vez no celularzinho dela. Porque como ela tava com oxigênio, ela não podia falar muito. Porque ela não conseguia respirar sem o oxigênio. Então, a gente ligava uma vez no dia pra ela. E a gente tava isolada ainda em casa. Na terça-feira ela tinha audiência pra se aposentar, que infelizmente não deu tempo de ela se aposentar. Então ela foi, ela ficou lá com o celularzinho, a gente ligava todo dia assim pra ela. Foram 2 dias que a gente conseguiu falar com ela. Ela não podia falar muito, porque faltava muito ar dela. Então ela entrou com oxigênio de 9, cilindro 9, que eles falavam, e depois aumentou para 12. E quando foi à noite, umas 9h30 da noite, a gente ligava,
Isso acho que era na quarta-feira. Se eu não me engano, não vou saber o dia certo, porque já faz 3 meses. Então, hoje que eu consegui vir aqui explicar, sentar aqui e explicar pra vocês. Porque eu preciso da continuidade do meu canal. Só que muita gente não me acompanha no Instagram, muita gente não sabe. Então, eu preferi vir aqui explicar pra vocês entenderem o processo dos meus próximos vídeos. Então, na quarta-feira a gente ligava à noite, ligava. Não. Isso era na terça-feira. A gente ligava e não dava certo. Na terça-feira de manhã a gente ligou e não dava certo. No domingo, na segunda a gente tinha ligado de noite também, não deu certo. Então quando foi terça, por 1 hora que eu e meu esposo tinha ido no médico para passar pelo médico de novo para ver se liberava do Covid, né, do isolamento social. Então, quando era 1 hora da tarde, eles mandaram, a minha cunhada conseguiu falar com uma enfermeira lá dentro do hospital por telefone e ela tinha informado que ela tinha sido levada para UTI. Só que ela não tinha informação direito porque ela não fazia parte da UTI. Então ela só sabia que ela tinha piorado, que eles colocaram uma máquina de certo de oxigênio maior nela e ela tinha piorado. Então eles levaram para UTI. Que eles já tinham avisado nós que já tinha sido solicitado caso ela viesse a precisar. Mas eu acredito que ela já estava precisando. Então eles levaram ela para UTI na terça-feira e ela ficou lá 13 dias na UTI. Ela foi entubada, eles acordavam ela não reagia bem, eles entubavam ela de novo. Então era uma agonia, porque a gente não podia estar ligando lá. Era só esperar uma ligação de manhã da assistência social, uma ligação à tarde do médico. Só que muitas vezes o médico não ligava à tarde, então o meu esposo ligava lá e eles não gostavam, mas eles acabavam dando informação igual. Quando foi na quinta-feira à noite, eles ligaram, falaram que ela tinha dado uma melhorada e que eles iam cortar, caso precisasse, a garganta dela aqui. Eu não sei bem certo se era pra pôr oxigênio o que, mas eles iam cortar e iam mandar lá pra casa na quinta. Na quinta não, perdão. Na segunda ou na terça. Isso era na quinta a informação que eles tinham dado. E o meu esposo perguntou se ela tinha risco de morrer. E o médico falou que nós tínhamos que preparar, porque assim que podia receber uma notícia boa, a gente poderia também receber uma notícia ruim. Foi quando na sexta-feira eu tava trabalhando, umas 9 horas, meu esposo chegou lá na porta e eu tava trabalhando na porta, que eu fiquei lá passando álcool na mão das pessoas. Eu trabalho no mercado, então eu tinha que ficar controlando o tanto de pessoas que entravam no mercado por causa da pandemia. O meu esposo chegou na porta, cadê a tia Neuza, que é a minha tia, que também trabalha no restaurante lá do mercado. Eu falei, tá lá em cima no restaurante. E ele falou, então eu vou subir lá avisar que a mãe acabou de morrer. E ele só falou assim pra mim, ele não ficou fazendo charminho, essas coisas pra tentar acalmar, pegou e saiu. E pra mim, na hora, eu achei que ele tava brincando, mas quando eu vi ele subindo pro restaurante, eu peguei e larguei as minhas coisas lá, falei pra moça do caixa apanhar a outra lá, e eu fui atrás dele. Quando eu cheguei lá, ele e a minha tia estavam chorando. Então ali eu vi que era verdade. Ela tinha falecido. Então eu saí do serviço, vim pra casa. Pra quem não sabe, ela cuidava da minha menininha. A Isa tem 2 aninhos e ela era muito apegada. A avó, até segundas, umas 2 semanas depois que a avó faleceu, ela ficou doentinha, deu febre. Hoje a gente pergunta pra ela, cadê a avó? Ela fala que a avó saiu de carro e foi lá com Jesus, porque a última imagem que ela tem da avó é a avó indo de carro pro hospital. Então foi um choque pra família, porque ela não tava doente, não tava... Assim, quando uma pessoa de idade, ela tinha 57 anos, era nova ainda. Então, quando uma pessoa ela é doente, que
fica no hospital e coisas, a gente até entende um pouco melhor. Mas ela era nova, ela não era uma pessoa doente, ela não era de ficar indo pro hospital, ela era bem tranquila. E então ela cuidava da minha menininha, eu vim pra casa, eu ficava pensando só na Isa, o que vai ser da Isa. A minha mãe tava cuidando dela. Ela faleceu dia 4 de junho. Então, eu fiquei muito pensando nela. E a gente foi no velório. O velório foi apenas 1 hora. Foi das 4 às 5, 1 hora só. E foi de caixão fechado. Porque como ela faleceu do Covid, não podia abrir o caixão. Então, a tampa do caixão tinha uma janelinha de vidro que poderia ser aberto para os familiares 10 minutos. Então a gente não avisou ninguém, a gente não falou para ninguém. Foi apenas os filhos, um irmão dela e uma sobrinha dela. Foi só a família mesmo. Não tinha amigos dela, não tinha ninguém porque era caixão fechado. Então, por causa da pandemia, eles nem queriam deixar fazer o velório. Eles queriam levar direto lá pro cemitério. E a gente conversou, pediu, então eles deixaram fazer 1 hora, caixão fechado, e só podia abrir um pouquinho, 10 minutos no máximo, a janelinha para ver. Então a gente chegou, abriu lá a janelinha, não parecia que era ela, parecia ser outra pessoa, porque ela tava inchada. A gente sabia que era ela por causa dos sinais, né? Mas não parecia ser ela. Ao mesmo tempo que a gente sabia que era ela, não parecia ser ela. Mas a gente fez o velório, foi 1 hora triste. 1 hora ali que parece que aquela hora não passava. Parece que durou o dia todo. Aí eu até no velório, eu tava chorando, mas eu tava mais calma, porque eu tomei calmante antes de eu ir. Eu não levei a Isa, porque já fazia 13 dias que ela não via a avó, então eu não quis levar pra ela não ficar com uma imagem da avó na cabeça. E o João também não quis ir. E daí ficaram com minha mãe. Aí, a hora que a gente foi pro cemitério, quem carregou o caixão foi os filhos dela, meu filho, o irmão e um sobrinho, que carregaram, porque não tinha ninguém para carregar. E o meu cunhado trabalha na funerária e ele mesmo que teve que fechar o túmulo da mãe dele. Então, a hora que eu cheguei lá no cemitério, que colocaram ela dentro do túmulo ali, pra mim desabou. Eu comecei a chorar bastante. O meu esposo, durante o velório, ele não chorou, porque ele não conseguia chorar. Não é que ele não quis, ele não conseguia. Ele não conseguia chorar, mas quando a gente chegou em casa, que ele começou a olhar para tudo, aí desabou. O mundo dele desabou, ele começou a chorar, ele começou a pensar nas coisas. Então, desde então, tem dias que a gente acorda de boa, tranquilo. Mas esse primeiro mês ali, o primeiro mês pra nós foi difícil, porque a gente mora aqui na casa dela. Tive que parar aqui um pouquinho, porque a Fia acordou. Então, pra nós, os primeiros meses foi mais difícil. Mas graças a Deus, agora a gente tá mais tranquilo. Eu já consegui sentar aqui, gravar esse vídeo. A Isa também tá mais tranquila, ela quase não pede da avó. Então é isso, foi mais pra mim dar uma explicação pra vocês. Se vocês tem alguma dúvida, vocês deixam aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder vocês num outro vídeo. Como vocês sabem, ela cuidava das minhas crianças, então eu tive que pedir para um sobrinho meu, ele tem 16 anos, cuidar pra mim até pelo menos final do ano, que daí eu saio do meu serviço pra mim poder cuidar deles, né? É um sobrinho de confiança, a gente aconselhou bem, ele não dá banho nela, então
cuida dela, sim, mais pra ter alguém de companhia, né? Porque o João também tem 7 anos e ele é pequenininho e não consegue cuidar. Então a gente pediu pra ele, estamos pagando ele, então ele vem, ele fica aqui posando. Esse meu sobrinho que ele morava com a avó dele, então como a avó faleceu, ele foi morar com a mãe. Mas ele vem, ele fica aqui um pouco ele fica lá. E tá sendo assim, né, Isa? Uhum. Cadê a vozinha? Tá lá no céu. A vozinha tá no céu? Uhum. É? Vamos tomar banho? Vamos. Então o vídeo foi esse, foi mais para dar uma explicação para vocês. Eu espero que vocês entendam e se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários. Um beijo, Deus abençoe vocês. Mande um beijo.